Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos. Nesta ocasião tão importante, tão especial. Pelo privilégio que eu tenho de ser pastor e de pregar a palavra do Senhor. Fiquei honrado com o convite, mas senti o peso da responsabilidade. Estar aqui, numa ocasião tão importante na vida desta união, é uma bênção, sem dúvida, mas é também uma grande responsabilidade. Mas nós não podemos fugir das responsabilidades que o Senhor nos dá. Amém? Amém. Não podemos. Temos que encarar confiados e dependentes do Senhor e do seu Espírito Santo, que habita em nós. Amém? Que nos fortalece para estes momentos, nos enche para pregar a palavra do Senhor. Amém? Obrigado pelo convite, pastor Ebenezer, obrigado pela confiança. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos lá. 1 Pedro. Pedro, capítulo 1. Agradecer aos irmãos da congregação que vieram. Obrigado pela presença de vocês. Louvo a Deus pela vida da nossa igreja, de todos os irmãos que servem ao Senhor ali e servem com alegria e com firmeza. Você pode ficar de pé? 1 Pedro, capítulo 1. Lemos assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Agora, capítulo 2, versículo 9, 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Podemos ler juntos? Sim? Amém? Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, na tua presença nós estamos agradecidos
por Jesus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda faz e fará por nós. Pelo privilégio maravilhoso que nós temos de estarmos diante do Senhor, podendo adorá-lo, podendo engrandecê-lo e podendo ouvir a sua palavra. Pai, nós estamos aqui, desejosos por ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida desta igreja. Tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da nossa congregação ali em Jardim Lucélia. Deus, continue abençoando essa igreja, abençoando, meu Deus, os pastores desta igreja, os diáconos desta igreja, que têm a responsabilidade grande, porém maravilhosa, de liderá-la. Senhor, rogo também pela união de homens desta igreja, que durante esses 45 anos, Senhor Deus, tem te servido, e te servido, Deus, de coração, visando a tua glória e a tua honra e o teu louvor. Deus, continue fortalecendo, animando esses irmãos, enchendo esses irmãos do teu Espírito Santo, Senhor, e se revelando a cada dia a eles através da sua palavra. Fala com todos nós, especialmente com esta união, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Instrumentos nas mãos de Deus. Eu acredito que depois da salvação, o maior anelo do coração de Deus seja nos usar. Primeiro, eu acredito que Deus anela nos salvar. E em seguida, nos usar. Creio que ser usado por Deus deve ser um anelo, um desejo do coração de cada cristão. Nós temos alguns homens que foram chamados por Deus, que Deus quis usá-los. Podemos lembrar de Moisés. E ali em Êxodo capítulo 4, Moisés apresentou algumas objeções. Primeiro ele disse assim: Senhor, eles não crerão. Eu vou lá falar com eles, mas eles não crerão. E aí então Deus argumenta, porém Moisés vem com uma outra objeção. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou eloquente, eu sou gago, tenho dificuldade para falar. No entanto, irmãos, mais tarde, quando Deus diz assim para Moisés: você vai ficar aqui. Moisés, Josué, meu servo, vai continuar. Agora, o argumento dele é diferente. Ele quer continuar. Ele quer continuar à frente do povo de Deus, servindo ao Senhor, sendo usado pelo Senhor. E nós sabemos que a tarefa de Moisés não era fácil, porque ele lidava com um povo, como Deus disse, de dura cerviz.
Mas então por que esse homem quer continuar? Porque esse homem desfrutou do prazer de servir ao Senhor, de ser usado pelo Senhor. Se você serve ao Senhor e já foi usado pelo Senhor, você sabe do que eu estou falando. É bom demais, amém? É muito bom. Agora eu entendo Moisés, eu acredito que Moisés sentiu o peso da responsabilidade como eu senti quando subi aqui. Como eu senti quando eu assumi meu primeiro ministério. O peso da responsabilidade de servir um grande Deus. De ser usado por um grande Deus. Sendo nós tão pequenos e tão falhos. Esse é o meu maior drama. Servir a um grande Deus, um Deus tão bom, que eu não sei onde colocar. É a expressão da minha mãe. Minha mãe, quando ela gostava de alguém, recebia em casa, ela falava assim, eu não sei onde colocar fulano de tal. Ela estava dizendo assim, eu não sei o que oferecer, eu não sei o que fazer para agradar. Esse é meu maior drama. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus, nós sabemos. Lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo é o velho. E com histórico, irmãos, de trabalho, de sofrimento, de vitórias, enorme. E agora, ele vive a expectativa de partir e estar com Jesus. Imagine aí o homem que ouviu a voz do Senhor no caminho de Damasco. Pense você comigo no homem que foi ao terceiro céu e chegou dizendo que não podia falar porque não existia palavras no vocabulário para expressar o que ele viu ali. E esse homem tem a possibilidade de ir para o céu, de deixar o sofrimento e estar com o Senhor. Mas olha o que ele diz, no versículo 22, ele diz assim, mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Aí ele continua dizendo assim, mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Se eu, Paulo, vivo, na carne for útil, se Deus ainda pode me usar, se Deus ainda quer me usar, eu fico. Eu sei que vocês estão tentando entender isso aí, a gente tenta, mas não dá para entender não, porque o homem esteve lá no terceiro céu, e está numa prisão, e carrega no seu corpo as marcas de Cristo, e agora pode estar com Ele, mas ele prefere ficar se ainda Deus quer usá-lo. Amém. Instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer nos usar. Deus quer, e quando eu falo que Deus quer nos usar, eu estou falando que Deus quer me usar. Pastor Marcos. E Deus quer usar o pastor Claudemir. E quer usar você. Empresário. Ou dona de casa, jovem. Idoso. Porque crente não se aposenta. Amém? Não para a obra de Deus. Porque até na velhice ele pode dar frutos. Amém? Instrumentos nas mãos de Deus. Eu fiquei com Pedro para falar com vocês nesta noite.
Eu fiquei ali em 1 Pedro, orando a Deus, pedindo a palavra. Depois eu fui para lá, para o primeiro capítulo, depois eu fui para o segundo capítulo. E aí eu tive um entendimento que instrumentos de Deus, primeiro, um instrumento de Deus é alguém que tem consciência do que Deus fez por ele. Primeira coisa. Nós sabemos que Pedro foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E que ele possuía compreensão do que Deus fez por ele e fez por nós. Na primeira pregação de Pedro, ele falou do Cristo e do Cristo crucificado para a remissão dos pecados. 3.000 almas se converteram, tendo consciência que Jesus tinha morrido por elas e se tornaram grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Nessa epístola, por isso que eu li o capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo que Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Nos santificou no Espírito, para obediência. E aí, irmãos, não podia faltar isso aqui. E aspersão do sangue de Jesus. Porque no plano da salvação, a cruz é fundamental. Amém? Fundamental. Nenhum homem pode ser, de fato, genuinamente um instrumento nas mãos de Deus, sem entender a cruz. Sem entender o que Jesus fez por ele. O maior e mais produtivo dos apóstolos, ele tinha uma compreensão de Cristo, do que Cristo fez por nós maravilhosa. E ele escreveu aos Efésios capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, vamos para lá? Aos Efésios 2, 1. E vos vivificou. Convido você para abrir a sua Bíblia e abrir o seu coração para ouvir o que é essa leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele nos vivificou, amém? Jesus, um instrumento de Deus é alguém que tem consciência, compreensão do que Jesus fez por ele. Como isso aqui, irmãos, é importante na vida cristã. Como isso aqui é fundamental na vida cristã. Instrumentos nas mãos de Deus, em segundo lugar, é alguém que tem consciência do que Jesus fez dele. Primeiro, do que Jesus fez por ele. Agora, o que Jesus fez dele. Capítulo 2, versículo 9. Eu acredito que Pedro está querendo nos falar isso aqui. O que Jesus fez de nós. Primeiro ele diz, vós sois o quê? Geração eleita. Segundo a presciência, Deus nos escolheu. Segundo a sua presciência. Isso aconteceu quando? Lá na eternidade. E aqui a gente vê a parte fundamental de Deus, a sua graça. O seu amor, a sua misericórdia. Por
porque sem estas coisas nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. É uma influência maligna, irmãos. É uma influência maligna que ainda opera lá fora, no mundo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Alguém disse que Israel tinha um sacerdócio. Grande honra. Nós somos um sacerdócio. Amém? Louvado seja Deus. Nós somos um sacerdócio. Nós podemos chegar diante de Deus através de Jesus, intermediados por Jesus, para oferecermos sacrifícios, não sacrifícios de animais como Israel, mas de sacrifícios através do nosso corpo, de serviços para a glória de Deus. Meus irmãos, o nosso louvor, a nossa adoração, as almas que nós ganhamos para o Senhor, as nossas boas obras, são sacrifícios que nós oferecemos ao Senhor e Ele recebe. Deus está recebendo isso aqui, os louvores, as orações, nós aqui, porque houve sacrifício para chegarmos até aqui. Amém? Sacerdócio real, e ele continua: Deus fez de vocês nação santa. Deus pegou vocês como povo e colocou à parte, separou, e Ele santificou vocês internamente, a alma de vocês, o coração de vocês, para um viver em uma conduta diferente. O pastor falava aqui há pouco sobre moral. O povo de Deus tem uma moral, porque entende, e dentro dos padrões bíblicos, amém? Dentro da palavra de Deus, porque tem consciência que é um povo separado, amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e não devemos nos apegar a nada deste mundo, nada, meus irmãos, porque o nosso tesouro não está aqui. Nós somos peregrinos aqui. Propriedade exclusiva de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos mais do diabo. Ih, pastor, isso é duro, mas é verdade. Nós agora, em Cristo, nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais de nós mesmos. Porque se nós fôssemos de qualquer um desses, estaríamos perdidos. Sim ou não? Se nós fôssemos do diabo, estaríamos perdidos. Jesus disse: Ele veio para roubar, matar e destruir. Se nós fôssemos do mundo, nós também estaríamos perdidos. Vê o mundo aí. E se nós fôssemos de nós mesmos, vivendo segundo a nossa natureza humana, nós estaríamos perdidos também. Mas nós somos de Jesus. Amém? Nós podemos dizer que nós somos de Jesus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. E alguém que é instrumento nas mãos de Deus tem essa consciência do que Deus fez dele. E por isso diz: eis-me aqui.
usa-me. Eu quero ser usado pelo Senhor. E em último lugar, um instrumento nas mãos de Deus é alguém que tem consciência do que Deus quer fazer através dele. O versículo diz isso, irmãos. Pedro diz assim, olha, vou ler novamente. Não perguntei quanto tempo eu tinha, mas eu vou aqui. Qualquer coisa, o pastor Ebenezer dá uma piscada, eu vou entender. Não dá para fazer bico, que a gente não entende. Olha o que Pedro diz. 2:9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Eu não ouvi, irmãos. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Deus pode fazer muito em nós e através de nós. Deus é Deus. Amém? Ele é o Deus que age, não há impedimento nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer que tudo que Deus já fez e está fazendo por nós, em nós, tem um propósito. Sabiam? Que propósito? Que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos salvou e fez o que nós somos hoje em Cristo, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito de tudo que Deus nos dá, saúde, bens, posição social, status, conhecimento, que a gente administra com sabedoria, amém? Que a gente administra com sabedoria, com humildade. Tudo isso que Deus nos dá tem um propósito. Não é para a gente ficar se esnobando. Como diz lá na Bahia, se amostrando. O propósito era para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu digo mais, o propósito de tudo que Deus permite nos suceder, lutas, enfermidades, crises, tem um propósito. Qual, pastor? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missionária Valdinei, lá do sul da Bahia, ela lida com enfermidades há muito tempo. E ela, muitas vezes, está nos hospitais. E quando ela está numa cama, e ela não pode se levantar e andar, ela está falando de Jesus para quem está à sua direita e à sua esquerda. E quando ela já consegue levantar, ela pega o soro aqui, ela sai de quarto em quarto falando de Jesus. Por quê? Porque ela entende. Ela entende que Deus permitiu, por algum motivo, para ela anunciar ali as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Davi entendia isso, irmãos. Quando Davi estava lá no campo de batalha, cara a cara com o filisteu, ele disse, olha, hoje eu vou te ferir, hoje eu vou arrancar tua cabeça, hoje eu vou pegar os corpos do arraial dos filisteus, eu vou jogar para as feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Ele entendia isso. Ele entendia que a sua luta, que a sua vitória era para anunciar Deus, que a sua luta era para anunciar Deus.
E a gente precisa entender isso, irmãos. Porque enquanto lutamos, seja com enfermidade, com escassez, ou com família, problemas na família, nós estamos dando testemunho para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos vizinhos. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. Eu estava indo num compromisso hoje, e aí ali na Avenida Interlagos, eu observei que tinha um pássaro, e ele estava preso em um fio de pipa. É isso mesmo? É fio mesmo? Fio? Linha. Obrigado. E aí, irmãos, eu resolvi parar o trânsito. Eu nem pensei. Eu liguei o alerta e desci do carro. E eu fui lá e tirei o pássaro. E aí eu soltei, ele voou. E quando eu volto, irmãos, eu sou surpreendido por uma salva de palmas. O pessoal do outro lado, pastor, estava olhando. E aí, falei, meu Deus do céu. Isso aqui não é para a nossa glória, não. Eu estou contando isso aqui porque é uma ilustração. Eu estava saindo um dia da minha casa e minha vizinha percebeu que eu estava indo muito rápido. E era um problema muito sério. E ela, tudo bem, pastor? Eu falei, irmã, tudo bem, vou em frente, vou ali, um problema muito sério. Ela falou, pastor, vá tranquilo. Porque eu tenho lhe acompanhado orando de madrugada. Irmãos, eu nunca imaginei que a minha vizinha me acompanhava e às vezes até orava comigo de madrugada. As pessoas estão vendo. Amém? Estão vendo. E o Espírito de Deus está trabalhando, irmãos. Amém? Então Deus permite circunstâncias na nossa vida. E o propósito é para a gente anunciar, irmãos, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, ele compreendia isso, preso. E aí ele escreve à igreja em Filipos, ele está feliz. O apóstolo Paulo está feliz. E feliz porque, dentre muitas razões, ele diz, porque toda a guarda pretoriana, enquanto eu estou aqui, toda a guarda pretoriana tem ouvido o Evangelho. E eu estou feliz por isso, porque certamente pensava, eu estou cumprindo o meu propósito. Um instrumento nas mãos de Deus é alguém que tem consciência do que Deus quer fazer através dele. O que Deus quer fazer através de mim, o que Deus quer fazer através de você, de todos nós. Anunciadores das virtudes daquele que nos chamou. Jesus, mas o que é isso, pastor? Virtudes. As virtudes. Eu fui pesquisar. O que significa isso? Fui pesquisar. Significa, irmãos, falar das grandes obras de Deus. Significa falar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Significa falar das misericórdias de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. Enquanto nós falamos, enquanto nós compartilhamos, Deus está trabalhando. O Espírito de Deus está trabalhando. E talvez, irmãos, você não vai ver, eu também não, mas aquela palavra plantada no coração, um dia vai dar fruto. Amém? Um dia vai dar fruto. Não existe coração que Deus não possa quebrantar. Não existe coração que a palavra de Deus não possa infiltrar. E quebrar toda a resistência.
Não existe. Então nós temos que falar das grandes obras de Deus. Nós temos que falar de Jesus, da sua vida, do que Ele fez. Nós temos que falar da sua morte, da sua ressurreição. Nós temos que falar onde Ele está, por que Ele está, o que Ele está fazendo lá. Jesus. Meus amados, a vida de um cristão, estou caminhando para encerrar, para concluir. A vida de um cristão só faz sentido aqui. Só faz sentido quando anuncia com a sua conduta. Porque nós estamos vivendo num tempo que vocês sabem, um tempo onde a palavra caiu num descrédito muito grande. Então a conduta do cristão, a vida do cristão fala muito forte hoje, amém? E a vida de um cristão só faz sentido quando anuncia com a sua conduta e com as suas palavras as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos salvou, Deus quer nos usar para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem usado, e eu acredito que Deus vai continuar usando os homens desta igreja para anunciar as virtudes daquele. Quando a gente fala daquele, lembra de quem? De Jesus. Que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós estamos aqui porque um dia alguém falou de Jesus para nós. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nos calamos, nós perdemos o ânimo, é o que eu vejo em geral. Temos que abrir a nossa boca e pregar. Liga a sua televisão, tem gente pregando lá heresias, mentiras. Essa semana eu disse assim, eu não sei não, viu? Alguém falou, é melhor abrir um bar do que uma igreja. Eu falei, não sei não, viu? Se for uma igreja séria, sim. Se não for, não. Pelo menos bar, todo mundo sabe que é bar, porque diz que é bar lá. Igreja falsa, não está o nome lá que é falsa. Nós conhecemos os grandes feitos de Deus. Nós somos testemunhos da nossa vida. Dá oportunidade aqui, cada um vai subir aqui e vai contar bênçãos e milagres. Sim ou não? Nós não perdemos para pentecostais, não. Somos um povo abençoado. É que nós, às vezes, estamos meio tímidos, assim, para contar, eu entendo. E somos, assim, prudentes também, eu entendo. Mas nós temos que pregar a verdade, irmãos. Que é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Pastor Ebenezer.